Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 3 de outubro, celebramos os primeiros mártires do Brasil. Quando nós estudamos um pouco a história da Igreja, nós percebemos que é quase que uma regra geral que a evangelização dos diversos países comece com o derramamento do sangue por parte dos mártires. Isso também aconteceu no nosso país. No caso do Brasil, os mártires celebrados hoje, chamados de primeiros mártires, são do Rio Grande do Norte. E em que contexto aconteceu esse martírio? Os holandeses, calvinistas, protestantes, procuraram ocupar o território brasileiro, especialmente do Nordeste, entre o ano de 1630 e o ano de 1654. Nessa época, em alguns lugares em que a presença desses holandeses, protestantes, calvinistas era muito forte, eles começaram a proibir os católicos de celebrar missa, de externalizar a sua fé católica. E eles já estavam presentes, os holandeses, desde o Ceará até o Sergipe, mas em algumas regiões essa presença era mais intensa. Isso chegou a acontecer num determinado momento no Rio Grande do Norte. E em Vila de Cunhaú, por exemplo, no Rio Grande do Norte, um pequeno exército comandado por um alemão chamado Jacob Rabi, que era um alemão a serviço dos holandeses, chefiava um pequeno exército, inclusive formado por índios canibais. Já haver sido proibido que os católicos da vila de Cunhaú celebrassem missa e exercessem publicamente a sua fé, eles, mesmo assim, os católicos, eles não desistiram, continuaram celebrando a missa. Inclusive, o padre daquela vila se chamava Padre André de Soveral, ele tinha 90 anos, e eles se reuniram como faziam sempre para celebrar a missa. Era a festa de Nossa Senhora do Carmo, dia 16 de julho de 1645. Eles se reuniram para celebrar a missa na pequena capela que havia ali, quando esse pequeno exército, comandado por Jacob Rabi, invadiu a capela. As portas foram fechadas, de modo que os católicos que estavam ali, cerca de 70, foram impedidos de sair. Quando eles viram que iriam ser mortos, eles começaram a rezar pedindo perdão de Deus. O padre André de Soveral foi morto com golpes de sabre e os outros foram mortos, todos os que estavam ali naquela missa, de forma brutal. Depois daquilo, eles saíram da vila de Cunhaú e foram até Uruaçu, quando pouco tempo depois fizeram a mesma coisa. Enquanto os católicos celebravam a missa numa pequena capela, também cerca de 70 pessoas, esse pequeno exército invadiu a capela, fechou as portas e trucidou aqueles que estavam ali, celebrando a missa. Foi realmente um acontecimento muito brutal. Os cronistas que relatam o acontecimento chegam a dizer que alguns católicos que estavam ali tiveram os braços, as pernas cortadas, outros foram degolados, tiveram orelhas arrancadas, a língua arrancada. Foi realmente uma coisa bem absurda. Alguns relatos chegam a dizer que índios canibais comeram corpos de pessoas martirizadas naquele dia. Foi realmente uma coisa horrível. Um desses mártires, leigo, que estava ali, se chamava Mateus Moreira, que morreu gritando "Louvado seja o Santíssimo Sacramento", e foi morto, no fim das contas, com o seu coração sendo arrancado pelas costas. Realmente foi um martírio muito brutal, especialmente esse que aconteceu em Uruaçu. Era uma pequena comunidade que, inclusive, tinha feito uma espécie de fortaleza para se proteger da invasão calvinista protestante. Era uma comunidade que era chamada Comunidade Potengi. Mesmo assim, eles foram martirizados. A missa, quem estava presidindo era o padre Ambrósio Ferro. No fim das contas, tudo isso ficou documentado, mas a pesquisa histórica só chegou a ter acesso, com certeza, a 30 nomes, entre esses todos que foram martirizados nessas ocasiões. Essas 30 pessoas, 2 sacerdotes e 28 leigos foram beatificados
no ano 2000 por São João Paulo II e canonizados no dia 15 de outubro de 2017 pelo Papa Francisco. Nos inspiremos na fidelidade desses mártires que marcam a história da Igreja do nosso país. Sem dúvida, se nós fomos evangelizados, se nós tivemos acesso ao Evangelho, entre outras coisas, pela fidelidade desses primeiros católicos do nosso país. Esses que deram a vida, que foram fiéis, que mesmo sendo ameaçados, não abandonaram a sua fé, não abandonaram a fidelidade ao Cristo, à Igreja, ao Evangelho e preferiram derramar o seu sangue a negar tudo aquilo que eles acreditavam, o seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas simples, na sua grande maioria, pessoas do interior, do ambiente rural, mas que mesmo na sua simplicidade, talvez na sua ignorância, mas que testemunham uma fé madura, uma fé consistente, uma fé que regou a evangelização do nosso país, especialmente do Nordeste. Que os primeiros mártires do Brasil roguem por nós. Amém.